Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje, 16 de dezembro de 2024, terça-feira. Vamos aqui continuar refletindo na palavra de Deus. O nosso livro é o livro do profeta Isaías. O nosso texto é capítulo 1, versículo 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Amém? Vamos aqui aprender com a Escritura Sagrada o que nós podemos tirar desse texto para nosso entendimento, para o nosso fortalecimento, tá certo? O profeta é alguém que fala no seu contexto, mas também vislumbrando algo no futuro, tá certo? E o versículo 7 do primeiro capítulo do livro de profeta Isaías vai inicialmente nos fazer essas observações, assim: a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença. Ora, o profeta Isaías, ao trazer esta revelação, ele está vindicando o direito de Deus em fazer, em corrigir a Judá, porque Judá deixou a Deus. Então o profeta vai mostrar, falando de uma realidade que Deus irá fazer, ele está mostrando, dizendo que, usando esse contexto de lavouras, né? Diz que vai ser a cidade assolada, as lavouras destruídas, na presença deles, porque o profeta ele vindica esse direito para Deus, porque no começo a palavra diz que é Deus quem fala. Não é o Isaías aqui inventando coisa da cabeça dele. O Espírito de Deus está falando através do profeta. Então, Isaías está trazendo exatamente esse direito de Deus em fazer essas coisas com Judá, porque Judá deixou a Deus. Você que é crente hoje, cuidado para não se afastar muito de Jesus, tá certo? O negócio é sério. E o texto no capítulo 1, versículo 2, vai terminar dizendo assim, o primeiro versículo 7. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Ora, Isaías, ele denuncia que Judá, ela vai ser assim, devorada, destruída, dominada por estranhos. Subversão de estranhos, claro, significa pessoas estranhas que não fazem parte do mesmo conceito, tá certo? Vou usar aqui um exemplo bem simples, usar só a minha casa. Aí a minha casa, estou aqui, moro aqui, gente que não pertence a mim nem nada, chega aqui, me invade, bota para fora. São subversivos, estranhos. Então, o profeta está dizendo, olha, vocês vão ser submetidos a povos estranhos, nações estranhas, que não tem nada a ver com vocês, e é exatamente pelo pecado de Judá, tá certo? Porque, por essa razão, irão ser dominados por nações estranhas. As nações irão dominar sobre vocês, é isso que o profeta está prevenindo a respeito de Judá, naquele contexto. Eu vou ler um texto aqui de Gênesis 35, 2. Esse texto é o contrário, é para mostrar como o Israel deveria agir. Gênesis 35, 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Amém? Mudar os vossos costumes, né? O povo é sempre tendencioso a voltar à idolatria para outros deuses, em todos os contextos, atualmente, tá certo? Mas aqui Jacó diz, olha, joga fora os deuses estranhos, vamos voltar à sobriedade, né? Vamos voltar ao nosso Deus, é isso que ele está dizendo. Então, essa atitude deve ser uma atitude para ajudar, que não fez dessa forma. Isso também serve no passado, serviu no passado, serviu quando Jesus veio, está servindo agora e servirá no futuro. Deus não gosta de quem serve a Deus estranho, tá certo? E o versículo 8, ele vai iniciar dizendo assim: a filha de Sião. Eu quero destacar aqui duas informações para você, tá certo?
quando diz a filha de Sião, a primeira é que a poesia do Antigo Testamento, a poesia hebraica, ela costumava empregar, assim, dar nomes às cidades, nomes femininos às cidades. Então, aqui Jerusalém está sendo chamada de Sião, tá certo? Porque a poesia hebraica ela vai nessa direção de aplicar sempre os nomes de cidade como nomes femininos, tá certo? A segunda coisa é que a região onde Jerusalém está localizada também é chamada na Bíblia de Monte Sião, por causa do Monte Sião mesmo, tá certo? E Jerusalém está localizada lá. Mas também essa segunda coisa é que na Bíblia, Sião também tem um nome muito amplo, tá certo? Então o profeta aqui, ele está se referindo a todo o reino de Judá, tá certo? Quando ele fala aqui, porque ele está falando para Judá, quando ele diz a filha de Sião, ele está se referindo a todo o Judá, a Jerusalém, a toda a sua adjacência, ao povo que pertencia a Judá, ao reino de Judá. Amém? Essas duas observações. Quando Jesus entra, né, em Jerusalém, ele chama a filha de Sião, que matou os profetas e tal. Então, se refere a Jerusalém. Mas aqui, o profeta está se referindo a toda Judá. E ele vai continuar dizendo assim: a filha de Sião é deixada como choça na vinha e como palhoça no pepinal. Essa choça e palhoça eram construções feitas temporariamente no tempo da colheita, tá certo? E elas eram abandonadas depois da colheita por todo o resto do ano. Portanto, essa condição de que o profeta está usando esse contexto atual. Olha, como as choças, né, são abandonadas na vinha e as palhoças abandonadas no pepinal por todo o resto do ano, fica lá, Judá vai ser também abandonada. O que o profeta está dizendo, usando esse contexto, é que assim como as palhoças realmente são abandonadas, Jerusalém está sendo abandonada por Deus, ficando na sua própria vontade. Olha, gente, isso é muito sério. Atualizando isso para hoje, quando um crente quer fazer o que ele pensa que é o certo, não vai segundo a vontade de Deus, você vai ficar com uma palhoça, como uma choça abandonada, por conta sua e do diabo. Tá? Eita glória, isso aqui sou eu e a minha amada. Ó. Amém, querido? Então, assim, o profeta está dizendo, olha, vocês deixaram Deus. Ele usa o contexto, como as choças são abandonadas, as palhoças são abandonadas, vocês serão abandonados, estão abandonados por Deus e vão ser abandonados. Isso é uma coisa muito séria. E a palavra serve para hoje, tá certo? O texto vai terminar dizendo no versículo 8 do capítulo 1 de Isaías, dizendo assim, como cidade sitiada. Essa expressão, ela personifica assim a condição de Judá, que tinha a responsabilidade de levar a missão de Deus a todas as nações, mostrar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó como Deus único e verdadeiro. Tem essa missão, tinha essa missão. Então, quando ele diz como cidade sitiada, ou seja, está presa. Como é que vocês perderam a finalidade divina que vocês tinham? É isso que o profeta está dizendo. Por causa do pecado. A cidade sitiada significa exatamente isso. Perdeu o seu propósito divino, que era anunciar a verdade de Deus. Olha, isso é muito sério. Isso serve para hoje. Uma igreja que se desvia dos caminhos de Deus, que Jesus não está em primeiro lugar, perdeu seu sentido. É choça abandonada por Deus. Olha, Judá não deixou de ser povo de Deus. Isso é muito interessante. Mas foi abandonada por Deus porque tinha perdido a sua finalidade. Amém? Estou dizendo isso para você, para nós pensarmos sobre isso nos dias de hoje, tá certo? Todas essas coisas é aplicada à Nova Jerusalém, que atualmente reflete-se na vida dos crentes, tá certo? Isso é uma verdade graciosa. Quando um crente fica dominado pelo pecado, para Deus ele vai ser uma choça abandonada, perdeu o seu sentido, perdeu o seu objetivo, que era proclamar a verdade do Evangelho. É disso que o profeta está nos avisando. Amém? É uma breve reflexão para nós pensarmos sobre isso, estarmos assim
envolvidos com a palavra de Deus. E olha, como Judá se envolveu com o pecado da idolatria e abandonou a Deus, quando nós pecamos hoje como cristão, e Judá é a mesma coisa que tinha que ter feito e fez posteriormente, o cristão, quando vai para algum tipo de idolatria, cristianismo progressista que nega Jesus, teoria da prosperidade, essas coisas que botam Jesus no meio, mas na realidade tem outro objetivo, não apresentar Jesus exclusivamente, são choças, precisa se arrepender e precisa voltar para Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde, te dê uma boa terça-feira e você seja dia a dia agraciado por essa fé e por essa presença de Cristo em sua vida para que você seja de fato luz. Deus te abençoe, tenha uma boa terça. Amém.